Antes de orarmos, respire fundo por um momento. Silencie tudo à sua volta e permita que a palavra de Deus encontre um espaço dentro de você. Porque toda oração verdadeira começa assim, não com muitas palavras, mas com um coração desperto. E a Bíblia nos ensina que a fé não nasce no conforto, ela nasce no confronto. Não é uma fé fraca, superficial, construída apenas em tempos bons. A fé real, a fé que sustenta, que levanta e que transforma vidas, é aquela que se forma no fogo da batalha, nas lutas que ninguém vê, nas guerras travadas dentro da alma. E talvez você já tenha percebido isso. Seguir Jesus nunca foi pisar em um jardim tranquilo. É, na verdade, entrar no campo de batalha espiritual onde se decide quem governa o seu coração, o espírito ou a carne, a verdade ou a mentira, a rendição ou o orgulho. É sobre isso que Paulo fala quando declara em Timóteo capítulo 6 versículo 12, lute o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. O Espírito Santo te conduz para perto de Deus, enquanto o mundo tenta te puxar para longe. A carne busca conforto, mas o Espírito busca propósito. A alma quer facilidade, mas Deus quer formar maturidade. Essa luta acontece diariamente dentro de cada um de nós. Não é visível, mas é real. Não é barulhenta, mas é intensa. E Deus não esconde isso. Ele nunca prometeu ausência de guerra, prometeu presença no meio dela. Em Gálatas capítulo 5 versículo 17 está escrito que a carne e o espírito estão em conflito. Isso significa que, mesmo quando você ama Deus, você ainda sente o peso da batalha. Uma parte de você deseja honrá-lo acima de tudo, enquanto outra parte quer desistir, ceder, voltar atrás, escolher o caminho mais fácil. E Jesus, quando esteve na terra, mostrou o caminho. Ele não fez nada por vontade própria, ele cumpriu fielmente a vontade do Pai, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 8 diz que ele foi obediente até a morte. Se o Filho de Deus venceu pela obediência, nós também venceremos ao aprender a obedecer. Mas essa guerra não se limita ao comportamento. Ela toca no amor. Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus e amar o próximo. Porém, amar quem nos fere é uma batalha. Amar quando somos traídos é uma batalha. Perdoar quando fomos quebrados por dentro é uma batalha. Mas é justamente nesse terreno da dor que Deus planta sementes de vitória. Romanos capítulo 12 versículo 21 lembra: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E quando ninguém está vendo? Quando é só você e Deus? A luta continua. É uma luta para orar quando a alma está cansada. É uma luta para buscar a palavra quando a mente está cheia de preocupações. É uma luta para confiar quando Deus está em silêncio. Mas é nessa luta que a fé se fortalece. Paulo disse no final de sua vida: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que declaração poderosa! Ele não disse que a vida foi fácil. Ele disse que não desistiu. E você também não foi chamado para desistir. Você foi chamado para lutar, para permanecer, para resistir, para crer, para avançar, para guardar aquilo que Deus colocou dentro de você. E nessa jornada, você não luta sozinho. Efésios capítulo 6 nos lembra da armadura espiritual, a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra. São armas que o mundo não entende, mas que o céu utiliza para te manter de pé. Porque o inimigo não descansa. Ele ataca sua mente, tenta apagar sua identidade, tenta ferir sua esperança. Mas a Escritura declara: maior é o que está em você do que o que está no mundo. João capítulo 4 versículo 4. E quando o fardo pesar tanto que você sentir que vai cair, lembre-se, Deus está te moldando,
assim como moldou homens e mulheres que marcaram a história bíblica. Tiago capítulo 1 versículo 12 diz que quem persevera receberá a coroa da vida. Então, continue. Respire. Levante-se. A vitória que você busca está sendo forjada dentro de você, mesmo quando você não percebe. Se essa palavra tocou seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe o que Deus falou com você. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra a mais pessoas. Há momentos na caminhada com Deus em que a batalha não está apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. É como se houvesse uma voz que diz continue, enquanto outra diz pare. Uma voz diz confie, enquanto outra diz duvide. Uma diz Deus está contigo, enquanto outra sussurra Ele te esqueceu. E é nessa tensão, nesse território interno onde a alma é puxada para duas direções, que Deus realiza o seu maior trabalho. O povo de Israel viveu isso no deserto. Eles viram o mar se abrir, viram o maná cair do céu, viram a coluna de fogo guiá-los à noite, e mesmo assim lutavam para crer. Isso nos mostra algo importante. Milagres podem fortalecer a fé, mas não substituem a luta da fé. A fé verdadeira não depende do que Deus faz, mas de quem Deus é. E talvez você esteja exatamente nesse deserto agora. Talvez Deus já tenha te livrado antes, já tenha te ajudado, já tenha te protegido, mas mesmo assim há dias em que você diz: Senhor, por que ainda é tão difícil? E Deus responde: é no difícil que eu te formo. É no deserto que eu te ensino a me ouvir. É na luta que eu te preparo para aquilo que vem. Moisés não se tornou Moisés no palácio, mas no deserto. Davi não se tornou rei no trono, mas nas cavernas enquanto era perseguido. José não foi preparado no conforto, mas na prisão. Paulo não escreveu cartas de vitória em festas, mas em correntes. Deus nunca desperdiça uma batalha. Se Ele permitiu você entrar nela, é porque há algo que só pode ser aprendido, curado ou fortalecido através dela. E é por isso que a Bíblia nos chama não a fugir das guerras espirituais, mas a enfrentá-las revestidos da força que vem do alto. Efésios 6 não fala sobre uma postura de fuga, mas sobre permanecer firmes. Depois de ter feito tudo, permaneça. Essa é uma das palavras mais poderosas da Escritura. Permaneça. Permaneça quando a mente estiver cansada. Permaneça quando o coração estiver confuso. Permaneça quando as pessoas te abandonarem. Permaneça quando o medo quiser gritar mais alto. Porque a vitória não está apenas no ato de avançar, está no ato de não desistir. Existe uma guerra travada no invisível. Paulo diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Isso significa que, muitas vezes, o que você sente não é apenas emoção, é guerra. A ansiedade que tenta sufocar você, a tristeza que tenta te paralisar, o desânimo que tenta te calar, a dúvida que tenta te afastar de Deus. Nada disso é apenas natural. Há um reino inteiro lutando para destruir o propósito que Deus plantou dentro de você. Mas há algo mais poderoso. O Espírito Santo habita em você. E quando ele habita em você, você não luta sozinho. Ele te lembra quem você é. Ele te fortalece quando você pensa que acabou. Ele te levanta quando você cai. E ele sussurra ao seu coração, mesmo nos dias mais escuros: eu ainda estou aqui. Jesus nunca prometeu ausência de tempestades. Ele prometeu presença no barco. Ele não prometeu que o fogo não viria. Ele prometeu que o fogo não te queimaria. Ele não prometeu que você não choraria. Ele prometeu que enxugaria cada lágrima. E quando você pensa que perdeu, Deus diz: você está aprendendo a depender de mim. Quando você pensa que acabou,
Deus diz: eu estou apenas começando. Quando você pensa que está fraco, Deus diz: é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A luta não significa ausência de Deus. A luta significa formação. Significa propósito. Significa destino. Significa que você está sendo preparado para algo maior do que imagina. E por isso, ainda que a guerra seja intensa, ainda que o adversário tente levantar armas contra você, ainda que o dia mal pareça interminável, há uma verdade que sustenta sua alma. Nenhuma batalha enviada para te destruir pode vencer aquele que te chamou. E Deus te chamou para permanecer de pé. Deus te chamou para lutar o bom combate. Deus te chamou para avançar. E você não foi criado para viver em derrota, foi criado para viver em fé. Se essa mensagem falou com você, comente: eu sigo lutando pela fé. Compartilhe seu testemunho nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso fortalece nosso trabalho e leva essa palavra a mais vidas. Quando olhamos para dentro de nós, percebemos que muitas das batalhas que enfrentamos não são visíveis ao mundo. Há guerras travadas na mente que ninguém vê. Há feridas escondidas atrás de sorrisos. Há noites silenciosas nas quais apenas Deus conhece o peso que repousa sobre o coração. E, ainda assim, mesmo nesses lugares secretos, Deus trabalha. Porque o Senhor não é Deus apenas das multidões, Ele é Deus do quarto fechado, do coração quebrantado, do espírito que clama em silêncio. Jesus disse em Mateus 6 que o Pai vê aquilo que fazemos em secreto, e Ele recompensa. Isso significa que cada oração sussurrada, cada lágrima recolhida, cada renúncia feita em obediência, cada luta interna que ninguém entende, tudo isso tem valor diante de Deus. Há momentos em que você ora e parece que nada muda. Parece que o céu está silencioso. Parece que Deus não está ouvindo. Mas é nesse silêncio que Ele realiza o seu trabalho mais profundo. É como uma semente. Quando ela está oculta na terra, ninguém vê o processo. Mas dentro dela a vida está sendo construída. Assim também Deus opera em você. Muitas vezes, você não vê mudanças imediatas, mas Deus está fortalecendo suas raízes. Você não percebe, mas Ele está curando áreas que você nem sabia estarem feridas. Você não entende, mas Ele está preparando o terreno para algo que você ainda não pode carregar. E é por isso que a fé é chamada de caminhada, não de corrida. Porque Deus não está apressado. Ele está te moldando. As Escrituras dizem em Isaías 40 que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar nunca é fácil. Esperar exige confiança, exige submissão, exige fé madura. Mas é nesse processo que Deus te transforma de dentro para fora. Talvez você esteja enfrentando pensamentos que tentam roubar sua paz. Talvez esteja lutando contra palavras que lançaram sobre você. Talvez esteja tentando vencer sentimentos de incapacidade, culpa ou vergonha. Talvez esteja lidando com lembranças que ainda te ferem. Talvez haja áreas da sua vida que você não entende, e parece que Deus está demorando demais. Mas lembre-se, o inimigo luta para atacar a mente porque sabe que, se vencer lá dentro, a vida desmorona por fora. Por isso, Deus te dá armas espirituais, não armas naturais, não argumentos humanos, mas armas que têm o poder de derrubar fortalezas, transformar pensamentos e trazer luz onde havia confusão. Coríntios capítulo 10 ensina que devemos levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que, quando a mentira se aproxima, a verdade precisa se levantar. Quando o medo sussurra, a fé responde. Quando o inimigo diz, você não vai conseguir, Deus afirma: eu estou contigo. Eu sou a tua força. E quando você sente que suas forças acabaram, quando a alma está cansada, quando tudo parece pesado demais,
É aí que Deus demonstra que o poder nunca foi seu, sempre foi dele. A luta pode estar além da sua capacidade, mas nunca estará além da capacidade de Deus. É por isso que, mesmo cansado, você continua. Mesmo ferido, você ora. Mesmo com dúvidas, você busca. Mesmo sem entender, você permanece. Isso não é fraqueza. Isso é fé real. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. Ele orou e o céu fechou. Ele orou e o céu abriu. Ele viu milagres extraordinários. E ainda assim, em um momento de profunda pressão, ele fugiu para o deserto, sentindo-se incapaz e sozinho. Mas até ali, naquele lugar de exaustão, Deus o encontrou. Não em um terremoto, não no fogo, não no vento forte, mas em uma voz mansa e suave. Essa voz ainda fala hoje. Ela sussurra: Filho, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Deus não te abandona quando você está fraco. Ele te sustenta. Ele te envolve. Ele te levanta. E ele te lembra que a guerra não termina enquanto ele não disser que terminou. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É decidir confiar mesmo quando parece difícil. É decidir permanecer mesmo quando tudo em você quer desistir. É decidir acreditar que Deus está trabalhando, mesmo quando seus olhos não veem. Cada batalha que você enfrenta está construindo algo eterno dentro de você. Cada lágrima derramada está regando um propósito. Cada noite de luta está preparando uma manhã de vitória. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E não importa o que se levante contra você, Deus continua sendo o seu refúgio, a sua força e o seu sustento diário. Se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, escreva: Deus está cuidando de mim. Compartilhe seu testemunho, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso faz com que essa palavra chegue a outras vidas que também precisam dela. E agora chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada espiritual, o momento em que percebemos que a luta da fé nunca foi apenas sobre resistir, mas sobre ser transformado. Cada conflito interno, cada batalha travada na mente, cada lágrima derramada, cada oração feita no silêncio da madrugada, tudo isso estava te moldando para um propósito maior do que você imagina. Quando Jesus caminhou rumo à cruz, ele também enfrentou um combate interno. No Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ali vemos o maior exemplo de que até o Filho enfrentou guerra dentro de si. Mas ele venceu não porque era fácil, mas porque estava rendido ao Pai. E talvez seja isso que Deus está te convidando a viver hoje. Não uma fé sem batalhas, mas uma fé que vence apesar das batalhas. Você pode estar atravessando uma fase em que tudo parece pesado, onde o caminho parece estreito, onde a alma parece cansada. Pode sentir que está carregando o que não consegue suportar. Mas ouça isto: o peso que você carrega não é para te esmagar, é para te fortalecer. A pressão que você sente é a mesma que faz o carvão virar diamante. As batalhas que você enfrenta são as mesmas que fazem um soldado se tornar guerreiro. E os desertos que você atravessa são os mesmos que formam profetas, homens e mulheres capazes de ouvir a voz de Deus com clareza. Deus nunca desperdiça dor. Ele nunca desperdiça lágrimas. Ele nunca desperdiça noites escuras. Tudo coopera. Tudo constrói. Tudo prepara. Você pode até não entender agora, mas o amanhã revelará que o que parecia te destruir estava, na verdade, te lapidando. A fé é um caminho que, muitas vezes, só faz sentido olhando para trás. Mas Deus vê o fim desde o começo. Ele sabe onde cada passo vai te levar. Ele sabe o que está te formando. E Ele sabe que, quando essa batalha passar, você não será mais o mesmo. Será mais forte, mais maduro, mais dependente dele. E aqui está o ponto mais lindo da fé. Deus não disse lute sozinho. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Você não é sustentado por sua força, mas pela dele. Você não avança pela sua capacidade, mas pela graça. Você não vence porque é perfeito,
mas porque está debaixo das mãos do Deus que nunca perdeu uma batalha. A guerra que você enfrenta hoje pode parecer maior do que você, mas nunca será maior do que o Deus que te ama. E esse Deus está te levando a um nível novo, de fé, de entendimento, de intimidade, de propósito. Lembra do início da nossa mensagem? Falamos sobre como a fé é forjada no conflito. Falamos sobre como cada crente entra em uma batalha invisível, uma disputa entre o espírito e a carne, entre a verdade e a mentira, entre o medo e a confiança. Agora você entende. Não era apenas um conflito, era um chamado. Não era apenas uma luta, era preparação. Não era apenas resistência, era processo divino. E aqui está a revelação final. O que Deus começou no seu espírito lá atrás, naquela primeira luta, naquele primeiro momento em que você decidiu crer, Ele está finalizando agora em maturidade, força e autoridade espiritual. A guerra interna que antes te confundia agora te fortalece. A luta que antes te cansava agora te ensina. A dor que antes te paralisava agora te impulsiona. Porque Deus transformou o campo de batalha no solo, onde Ele ergueu a sua fé. É por isso que Paulo pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E um dia, você também dirá isso. Porque todo aquele que permanece, vence. Todo aquele que luta, amadurece. Todo aquele que não desiste, alcança. O final desta batalha não será derrota. Será testemunho. Será propósito. Será novidade de vida. E quando você olhar para trás, perceberá algo surpreendente. A luta da fé, que parecia te quebrar, na verdade estava te construindo para a maior vitória da sua vida. Você não foi sustentado, você foi moldado. Você não foi apenas protegido, você foi preparado. Você não foi apenas encorajado, você foi transformado. E agora, com o coração fortalecido e o espírito desperto, você pode caminhar sabendo que aquele que começou a boa obra em você, Ele mesmo é quem vai completá-la. Nada está perdido. Nada foi em vão. Você está mais forte do que pensa. E Deus está mais perto do que você imagina. Se essa última parte tocou você profundamente, escreva nos comentários: eu termino essa batalha de pé. Compartilhe sua experiência, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda a espalhar essa palavra e fortalece esse ministério que ora por você todos os dias.